Bem, Tudo bem. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. oi, pessoal. Boa noite. Vou fazer aqui de fora. Alan, eu vou te mutar, me desculpe. Acho que a gente já pode começar, né? Pode mutar. Então, estamos dando início a mais um grupo focal intitulado de Autocuidado. Esta reunião terá duração máxima de 2 horas e tem como objetivo caracterizar o que os médicos entendem por autocuidado e o que fazem para promovê-lo. Vou apresentar a equipe que estará comigo essa noite. Meu nome é Isabela, vocês me conhecem todos. Eu sou mestranda em bioética, sou médica anestesiologista, mestranda em bioética. E estarei mediando essa oficina. Juntamente comigo estará a Gislaine, que é médica endocrinologista, estará no papel de monitora e comandando o chat. Então, quem quiser perguntar alguma coisa pelo chat ou se expressar pelo chat, a Gislaine vai estar acompanhando pelo chat. E como interlocutora dessa oficina está a professora Marta Fischer. Gostaria de agradecer a presença de todos e lembrar que todos os participantes têm que estar inscritos e responder o termo de consentimento, que é aquele forms que foi enviado. Lembrando que essa oficina faz parte do projeto aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa e está sendo gravada para coleta de dados. A gravação vai ser apagada assim que os dados forem transcritos com garantia de anonimato. Como convidado, está conosco Michael Douglas de Oliveira. Michael é educador físico e recém-mestre em bioética. O tema da sua dissertação de mestrado foi o autocuidado na educação física sob a perspectiva da bioética. O nosso convidado contextualizará a respeito do tema por aproximadamente 10 minutos. Nesse tempo, o chat vai estar aberto para fazer perguntas, pode enviar por lá. Quem quiser falar, só para a gente organizar, é só levantar a mão. Então, ali abaixo tem um ícone de reação, levantar a mão, e aí a gente vai chamando na sequência. Cada um poderá falar por aproximadamente 3 a 4 minutos para que todos possam participar. Mais uma vez eu agradeço e passo a palavra para o Michael. Boa noite a todos. Novamente gostaria de agradecer o convite, falar sobre o tema de autocuidado com profissionais de saúde, no caso aqui médicos. É um desafio muito grande, porém, que eu faço com bastante prazer. Então, só para deixar vocês cientes, durante os últimos anos, passei estudando sobre o autocuidado. Meu tema de dissertação foi o autocuidado sendo trabalhado dentro do ambiente escolar, nas aulas de educação física, e quais os princípios bioéticos que foram envolvidos. Então, me trouxe um bom conhecimento sobre a temática que eu pretendo compartilhar com vocês na noite de hoje. Então, vou começar falando sobre o autocuidado. Gosto sempre de citar como a Organização Mundial da Saúde define o autocuidado. Então, a OMS ela define que o autocuidado são práticas voltadas para a manutenção da saúde ou prevenção de doenças que todo indivíduo tem com ele mesmo, seja com apoio ou sem apoio de um profissional de saúde. No contexto atual, o termo autocuidado ganhou muita relevância, principalmente com o advento da pandemia. Então, são várias questões que envolvem essa temática do autocuidado. Podemos citar aqui o autocuidado relacionado à higiene, o autocuidado relacionado à saúde física, o autocuidado relacionado à saúde mental, o autocuidado relacionado à saúde emocional, autocuidado relacionado à saúde espiritual. E nesse contexto, são vários os aspectos, se pensarmos que trabalhar todos, cuidar desses aspectos relacionados ao indivíduo demandam tempo, demandam dedicação, demandam muito conhecimento e principalmente interesse. Penso eu, claro que sou um profissional de saúde, mas num outro ambiente relacionado à parte escolar, principalmente com crianças e adolescentes,
mas penso que um profissional de saúde, quando ele mantém a sua saúde num bom nível, cuidando desses vários aspectos, ele pode proporcionar um atendimento melhor ao seu paciente, ao seu cliente, ao seu estudante. E claro que dentro da correria do dia a dia, de todas as atribuições, é muito difícil, como eu já citei antes, manter todos esses elementos de saúde sempre em dia. E isso acaba trazendo algumas vulnerabilidades que esse profissional, no caso, acredito eu, me referindo a vocês enquanto médicos, possam ter relacionados ao autocuidado. Outro fator importante enquanto profissional de saúde, existe sempre uma cobrança da sociedade que esse profissional dê o exemplo às outras pessoas. Então, muitas vezes, essa cobrança também pode trazer algumas questões, uma cobrança exacerbada que pode trazer a essa pessoa alguma vulnerabilidade, alguma sensação de angústia que pode potencializar algum sentimento negativo nesse profissional. Vejam bem, quando a gente fala de autocuidado, logo associamos que é o indivíduo cuidando dele mesmo. E realmente é isso que é o autocuidado. Porém, para que esse autocuidado possa ocorrer de maneira eficaz, para que ele possa trazer um resultado no dia a dia desse profissional, dessa pessoa, é importante, primeiro, que ele tenha o conhecimento de como fazer esse autocuidado, então ele precisa aprender em alguma etapa da vida, seja na escola, seja com profissionais de saúde, seja com palestras. Aqui no nosso público, nesse encontro de hoje, acredito eu, com certeza, que todos tenham todo o conhecimento sobre autocuidado, sobre as formas de você manter a sua saúde em dia, digamos assim. Porém, muitas vezes é necessário um estímulo, um puxãozinho de orelha, para que esse cuidado possa ocorrer naturalmente. Então, muitas vezes você precisa buscar ali alguma intervenção profissional para pelo menos dar o start nessa promoção do autocuidado. Então, por exemplo, o indivíduo ele precisa melhorar da saúde física, ele vai buscar um profissional de educação física para pelo menos fazer um acompanhamento inicial, criar ou retomar esse hábito de saúde que está deixando de lado, gerenciar o tempo, e aí em algum momento tentar melhorar aos poucos essa saúde física. Poderia falar sobre o psicólogo, sobre a busca com o próprio clínico, com o próprio médico, para fazer ali a prevenção dessas doenças, fazer esse check-up. O fato muitas vezes, na correria do dia a dia, muitas vezes nós demandamos muito tempo cuidando dos outros, e isso não necessariamente, no caso de vocês, estou falando dos pacientes, posso estar falando aqui da família, das pessoas que estão próximas no ambiente de trabalho. Então, isso demanda um tempo muito grande, um conhecimento muito grande. Vou dar aqui um exemplo importante. Quando eu falo de saúde emocional e saúde mental, são dois pontos diferentes. Quando eu falo de saúde mental, eu falo de cognição. Quando eu falo de saúde emocional, lógico, falo das emoções. Então, se esse profissional ele está num desgaste extremo, seja por estresse, seja por um cansaço físico, com relação a essa saúde mental, será que todas as tomadas de decisão em uma situação de emergência e uma situação mais crítica serão a tomada de decisão mais correta? E questões emocionais, muitas vezes eu preciso gerenciar enquanto profissional, vocês sabem muito mais do que eu sobre isso, às vezes eu preciso lidar com as emoções das pessoas. Será que as minhas emoções são suficientes para lidar e fazer uma intervenção? Será que eu consigo compreender o sentimento que aquela pessoa está passando? Ou em algum momento se torna algo mecanizado? Ou ainda que você, profissional de saúde, consiga ajudar aquela pessoa a passar por um problema emocional, a superar aquela fase, ou pelo menos conter uma crise. Será que se você for exposta a ela, será que você está conseguindo gerenciar esses seus sentimentos negativos? Será que você está buscando, não estou falando espiritualidade, obviamente eu não estou relacionando diretamente com religião, mas será que você está conseguindo fazer o controle, manter esse teu espírito em paz, gerenciando esses conflitos emocionais que você pode estar submetido, não só no ambiente de trabalho,
em casa, em um grupo de estudos, aqui mesmo. Pode ser que alguma das palavras que eu fale traga algum tipo de provocação, traga algum tipo de cobrança pessoal, que não é o foco aqui, mas é também vocês fazerem um feedback, fazerem um pensamento se vocês, enquanto profissionais de saúde, que buscam o melhor das pessoas que vocês atendem, vocês estão buscando o melhor para si mesmos. Quantas vezes vocês podem estar negligenciando esse cuidado consigo, desses diferentes aspectos, e colocando em prioridade outro sujeito? Pode ser um familiar, e não que isso seja um problema, mas será que todo dia, toda fase, você colocar essa outra pessoa em foco e esquecer de você, isso é importante? Ou isso pode te trazer problemas a médio, longo prazo, enfim? Por enquanto é isso, vou deixar aberto para vocês conversarem um pouquinho comigo, fiquem à vontade se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu falei que não esteja com um bom entendimento, me coloco à disposição para um bate-papo. Muito obrigado a todos. Obrigada, Maicon. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa para o Maicon, ou eu gostaria de escutar vocês, o que vocês entendem sobre autocuidado, né? E o que fazem para promover. A gente pode começar pela Larissa, que a Larissa já está craque no meu grupo focal. A Larissa podia começar. Estou negociando o som com o eleitorado aqui. Autocuidado, Lari. Eu tinha certeza que eu ia começar com isso aí. Você é nosso exemplo, bebê. Ô, Larissa, eu tô trancada no guarda-roupa. Porque senão não tem negociação aqui. Então eu tô no guarda-roupa. Olha o povo indignado indo embora lá. Ó. Então, só um parênteses, né? Só tem anestesista nesse lugar aí, ó. Tô vendo isso aí, hein, ó. Vamos ver a opinião desse povo aí, dona Isabela. Teve um grupo que era só família, né, Lari? Eu falei isso pro Rodrigo, eu falei assim, será que foi fácil para Isa convidar o povo? Então, vamos lá. Olha só, pelo que desde que a Isa, na verdade, comentou que ela estava pensando nesse tema, e eu achei extremamente legal e válido, e tenho muito o que aprender quando a tese dela estiver concluída, eu venho pensando no assunto. E daí, nas outras sessões que eu tive a oportunidade de trabalhar, foi amadurecendo, e depois da semana caótica que a gente viveu, né, com a nossa colega Manuela e tudo mais, eu venho aqui prestar o meu depoimento, que eu acredito que tem muito a ver com autoconhecimento e presença. Então, eu acho que essas duas palavras resumem, para mim, o que seria o autocuidado. Você está presente em tudo o que você faz e você se conhecer. Porque quando a gente, né, se conhece, a gente pratica as coisas boas, a gente dá limite para as pessoas, né? Nós, médicos, sabemos o quanto a demanda é importante. Eu, como pediatra, o meu celular não para, eu doente ou não, eu triste ou não, os meus filhos doentes ou não, o celular vai continuar, então precisa existir um limite para isso. Atividade física, espiritualidade, tudo isso é legal, mas tem que te preencher, e não porque o outro faz, né? Então, por exemplo, um bom vinho, a Lari não bebe, então o bom vinho não seria um autocuidado. Então, seriam, é o que eu penso, assim, eu acho que autocuidado tem a ver com autoconhecimento e presença. É isso. Eu disse que eu ia falar bonito. Obrigada, Lari. Mais alguém quer falar? Os meus colegas, né, que eu convoquei todos. O Jonas. Posso falar? Pode falar, então, Manu. Assim, eu vejo autocuidado,
Assim, é difícil você explicar o que é autocuidado, porque eu acho que a palavra em si já é autoexplicativa, né? Mas uma coisa que eu vejo, assim, muito importante, nós médicos, a gente tende a se entregar 100%, assim, para a nossa vida profissional, né? E eu acho que às vezes falta a gente enxergar que ser médico, apesar de toda a responsabilidade que vem com essa profissão, ela é mais uma profissão como todas as outras. A gente não pode enxergar isso como um sacerdotismo e tudo mais. Então, acho que a partir do momento que eu consegui entender isso, consegui separar um pouco, eu sinto que meu autocuidado melhorou bastante. Então, eu prezo muito por atividade física, então, assim, a minha academia, minhas sessões de corridas é algo inegociável. Eu vejo como autocuidado também passar um bom tempo de qualidade, tanto com os meus amigos quanto com meu marido. Então, assim, eu chegar em casa, fazer a janta que a gente gosta de comer, para mim isso é autocuidado. Nós como mulheres, eu acho que a parte estética também, eu acho que isso faz parte do nosso autocuidado, né? A gente poder, sei lá, cortar o cabelo quando a gente quer, pintar a unha. Então, eu, por exemplo, tenho meu horáriozinho do salão semanalmente, uma vez por semana eu vou lá e faço a minha unha, porque isso me faz me sentir muito bem. Então, eu acho que isso também, essa parte estética, entra na parte do autocuidado, né? E, assim, eu acho que a parte de espiritualidade também. Eu sou uma pessoa que eu não me considero religiosa, mas, assim, eu gosto de ter um momento aí do dia só para eu falar aí com Deus, que eu acredito, e eu acho que isso também faz parte do meu autocuidado. Obrigada, Manu. Jonas, você que me trouxe para o mestrado. Não. Então, não, só para ler aqui um artigo aqui da Austrália, né, que eles avaliaram alguns médicos clínicos gerais, né, da Austrália, alguns dados importantes, né, então aqui 53% dos médicos clínicos gerais da Austrália consideraram já uma vez na vida largar, né, a profissão por causa do estresse, né. Outro dado bem interessante aqui, né, 20% dos anestesistas da Austrália, eles falam que tem muito grau de exaustão emocional, né? E parece que é maior que as outras especialidades, tá? Bom, isso aqui é um dado australiano, né? Outra coisa bem interessante aqui é que, principalmente os médicos do sexo masculino, né? Consideraram o suicídio 2 vezes mais comum do que outros profissionais de outras áreas, né? Então, acho que é muito interessante isso aí, porque tem muita implicação no que a gente faz, né? E no questionário da Isabela, eu acho que a gente tem que considerar o que nós escrevemos, né? Então, assim, é o que a Manuela falou, né? A gente tem que ter um tempo para a gente, né? Porque isso reflete no nosso atendimento. É claro que a gente tem que ter ambiente também de trabalho. Eu acho que o ambiente de trabalho, às vezes, não é o quanto você recebe, mas o quanto você se sente confortável dentro do teu ambiente de trabalho, né? E não tem jeito, né? O Michael até falou que a gente precisa passar uma imagem, eu acho que a gente não precisa passar uma imagem perfeita para o paciente, mas é importante que nós, como médicos, né, a gente consiga passar uma mensagem para o paciente que ele deva ter saúde, né? Porque é uma verdade que as pessoas olham para você e conseguem olhar e falam, e a gente vê o tempo inteiro, olha, esse cara não se cuida nada. É difícil ele falar para você se cuidar. É muito complicado. E eu não estou falando de perfeição estética, estou falando de saúde, né? Claro, saúde não necessariamente é você ser uma pessoa magérrima, né? Não implica isso, mas a gente, querendo ou não, vende saúde, né? A gente está o tempo inteiro falando de saúde, né? E outra coisa que eu acho que é muito importante, assim, que eu coloquei lá no questionário, é que eu vejo que muitas pessoas, muitos médicos, né, que estão frustrados na carreira, às vezes é a questão técnica também. Porque as pessoas que eu consigo, pelo menos, me espelhar quando eu vejo a medicina, eu vejo pessoas bem-sucedidas na parte técnica, as pessoas que realmente gostam do que fazem. Porque a partir do momento que a pessoa não tem um grande conhecimento, não vai atrás do conhecimento e não tem sucesso dentro do que ela esperava que queria ter, não precisa ser o melhor médico do planeta, né? Mas uma pessoa que realmente quer ser médico, que gosta disso, que estuda, que vai atrás, ela tem muito mais prazer. E ela consegue gerir isso durante uma carreira inteira, porque nós vamos fazer, provavelmente,
medicina durante 40, 50 anos, meu pai tem mais de 50 anos de medicina, então eu vejo muito nele que ele gosta do que faz. Se ele não gostasse, esquece, tá? Independente, né, claro, quem conhece meu pai sabe, né, eu acho que ele beira a loucura às vezes, mas entenda que as pessoas têm que gostar do que elas fazem, senão esquece, não vai ter. Todo dia ele vai chegar em casa e vai se perguntar, o que que eu tô fazendo, tá? Eu acho que vai muito na linha do que eu respondi lá, Isabela. Obrigada, Jonas. A Gislaine acho que quer fazer uma atualização do chat. Isso mesmo, eu cuido do chat aqui nas nossas reuniões. Então, o Diego trouxe aqui para gente a opinião dele, né, de que para ele autocuidado é tempo para ele, então ouvir música, cozinhar para a família, atenção plena, e ele sente que às vezes falta tempo, né? Então a gente precisa valorizar nosso tempo. A Larissa ficou bem satisfeita aí com a resposta do Jonas, que se realizar na profissão é um autocuidado inigualável, concordo. Mais alguém gostaria de falar? Acho que eu vou falar, Isa. Certo, Ale. Quando a gente escuta o tema autocuidado, né, passa bastante coisa pela cabeça da gente. Mas eu concluo que autocuidado é fazer boas escolhas. A gente tem que ter, assim, o cuidado de fazer as nossas escolhas e não ser escolhidos pela realidade, pela demanda, né, pela circunstância do nosso trabalho. A gente tem que parar e fazer escolhas. Eu escolho me atualizar, eu escolho reservar esse tempo para mim, eu escolho não trabalhar tal horário. Então, nem sempre é possível, mas eu acho que é por aí. A gente parar e racionalmente fazer boas escolhas. Na nossa área, né, Isa, é bem difícil. A gente não tem muito tempo de escolher, a gente é escolhido o tempo todo. Nem a nossa agenda a gente não consegue manipular e fechar um horário e fazer as escolhas ali. E isso pesa, isso no decorrer do tempo. Eu já tenho 27 anos de profissão, essa agenda, que nem a nossa agenda está na nossa mão, é pesado, mas a gente vai aprendendo. Eu escutei a Manu falar, e a Manu falar da gente não pensar que a medicina é um sacerdócio. Manu, eu já tenho bastante tempo aí e eu estou tendo que reaprender que realmente não pode ser por aí, porque quando eu comecei, era isso que se falava, era isso que se valorizava, agir dentro da medicina como um sacerdócio, ou seja, entregar o seu tempo, a sua vida, tudo para a medicina. E aí eu tô reaprendendo muita coisa e está sendo bom, está sendo muito bom. Então é isso. Eu acho que nós temos a oportunidade de fazer boas escolhas, desde que a gente pare e organize pedacinho por pedacinho da nossa vida. Tá certo? Ale, e como é que você consegue gerenciar toda essa agenda? Como é que você faz o seu autocuidado? Na verdade, por muito tempo eu não gerenciei, a ponto de me estafar mesmo, mas eu tenho tido assim o cuidado de reservar coisas que me trazem prazer, né? Então, no final de semana, eu entro em contato com essas coisas. À noite, quando, né, eu não estou de plantão, eu sempre ter contato com essas coisas. Eu sempre gostei muito de ler. E de um tempo para cá, eu fiquei sem ler. Eu tinha livros na cabeceira e não folhava livros. Então, agora eu tenho buscado essas coisas que me trazem prazer.
que é a leitura, que é o contato com plantas. Eu passei na minha vida, aqui em Toledo, faz 12 anos. Eu passei, acho que uns 6 anos sem uma planta natural na minha casa. De repente, minha casa só tinha planta artificial. E agora eu mudei para um outro espaço, falei, não vai ter planta artificial. Eu gosto da planta, eu gosto de aguar, eu gosto de regar, eu gosto de fertilizar minha planta. Eu falei, eu quero planta na minha casa, então deixei minha casa toda cheia de planta. Então, racionalmente, eu fui buscando os meus prazeres. Amo música e também nem sei quanto que eu não estava tendo mais contato com música. Então, eu estou indo buscar as coisas que eu gosto novamente, resgatando, né? É isso. Obrigada, Lê. Ana, quer falar? Aí na frente. Eu vou falar um pouquinho, acho que o autocuidado é a gente fazer, acho que é a gente recomendar para as pessoas, né, o faça o que eu falo, né, mas não faça o que eu faço, mais ou menos isso, não é? Porque eu acho que a gente fala, faça isso, faça aquilo, mas às vezes a gente não faz, não é verdade? Mas acho que ultimamente como a gente vem de uma mudança para cá, eu acho que vir para Toledo, como você sempre falou, né, Isa, foi uma mudança muito boa. A gente conseguiu resgatar muita coisa, se reaproximar de muitos amigos, sabe, da família, como a gente não tinha feito, né, morando fora, morando, né, longe bastante tempo da família, a gente conseguiu se reaproximar bem da família, dos amigos. Então, assim, a gente tem um tempo mais para a gente, né, uma vida menos corrida. E isso é muito bom, sabe? A gente poder ter esse tempo de lazer, ter um tempo mais com a família, sabe? O autocuidado, sabe, assim, com os filhos, com os amigos, né? Então, isso é muito importante também para nossa saúde mental. Isso afeta muito na profissão, isso, sabe? Porque quando a gente está bem, eu acho que a gente consegue transmitir isso para os outros também. Sabe, na profissão isso é muito importante. Quando você está bem, você consegue transmitir isso para os outros também, sabe? Acho que é fundamental, primeiro a gente ficar bem para a gente poder ajudar o próximo, sabe? Espiritualmente, né? Você dormir bem, você tá tranquilo, você tá, sabe, um sono tranquilo, uma alimentação regrada. A gente nem sempre faz tudo isso, né? Mas a gente tenta, estando, né, perto das pessoas que a gente ama, a gente tenta fazer tudo isso melhor, né? Então, eu acho que a gente, né, vai caminhando para tudo melhorar, sabe? Então, aos poucos, a gente vai colocando tudo isso no eixo, sabe? E, assim, essa mudança de estar mais perto das pessoas que a gente ama, acho que já é um passo bem grande para essa realização profissional assim e pessoal da gente e para refletir no nosso atendimento com o paciente, sabe? Eu acho que isso funciona bem assim para a gente passar o que a gente sente para o paciente. Você que veio faz pouco tempo para o interior, né? Até então você estava num centro maior em Maringá. Você acha que mudou alguma coisa no seu autocuidado, na sua qualidade de vida, no seu estilo de vida? Tempo de sono, tempo de lazer, tempo de estudo, tudo, né? Mudou? Tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou, Isa. Hoje eu dedico mais tempo à minha família, mais tempo ao estudo, ao trabalho, sabe? Tudo mudou, sabe? É completamente diferente, porque mesmo as pessoas, sabe? As pessoas parece que não se importam tanto com as outras mesmo, sabe? Como num centro pequeno, como no interior. Aqui as coisas funcionam muito mais fáceis, as pessoas se importam umas com as outras, sabe? Nos centros maiores é diferente mesmo, sabe? E questão de ganho, impactou muito? É muito diferente? Relação trabalho-ganho? Na verdade, tempo-hora, né? Na verdade, você trabalha mais e você
o ganho na verdade, é o mesmo, assim, sabe? Você se esforça mais lá fora, mas o pessoal reconhece menos o seu esforço, sabe? Então, eu acho que não vale a pena, assim, sabe? Você ficar longe das pessoas que você ama, sabe? Sabe? Não vale a pena, sabe? Aqui é muito mais válido. Obrigada, Ana. Gislaine? Isso, eu vim trazer aqui do chat, né? A Jaqueline conversou com a gente, falou que o autocuidado para ela é gostar primeiro dela e depois dos outros, que a gente estando bem conseguimos ajudar as outras pessoas, e não vice-versa. Ela, por exemplo, está buscando o autocuidado, mas como a maioria das pessoas falta tempo, ainda não conseguiu administrá-lo. E aí eu elogiei também a fala da Alessandra aí, que tinha várias verdades. É isso. Oi, mais alguém? O Nilson? O Alex, a Isadora? O Alan, que estava com o áudio aberto? Oi, Isa, eu posso falar? Pode, Isa. Mas a minha câmera não está funcionando, não sei o que deu aqui. Não tem problema. Pode Então, falar. Isa, eu até estava escrevendo aqui, mas daí vou falar também. Então, Isa, eu acho que nem a Manu falou, eu acho uma das coisas bem importantes, assim, e que me fazem muito bem, até para a gente desestressar essa questão da medicina, assim, né? Eu acho bem importante a atividade física. Eu faço, pelo menos, assim, é regra, né? Até eu sempre falo que se eu volto do consultório final do dia e sento, eu não vou mais. Então, eu tenho uma prática mesmo. Eu volto do consultório ou da central de especialidades lá e realmente venho para casa, já coloco a roupa e não sento, já vou. Então, assim, pelo menos umas 5 vezes na semana, eu tenho, assim, a meta mesmo, né, de fazer algum tipo de atividade física. Até então, eu fazia mais academia mesmo, agora eu tô correndo bastante, então, acho que essa foi, assim, foi um ano até que eu comecei a desestressar bem mais com essa questão da corrida mesmo. Indico até para a gente ali da área médica, eu acho que a corrida é sensacional para essa questão de desestressar mesmo, de pensar em coisa boa, em escutar uma música ali na hora, um podcast, uma coisa diferente, né? Porque tem uma horinha ali que a gente vai estar fazendo outra coisa, sem dúvida. Então, além da atividade física, estar escutando alguma coisa diferente, uma novidade, uma coisa do mundo atual, uma notícia, né? Eu acho bem interessante. Outra coisa que eu faço, e eu tenho ritualístico mesmo, é ir à missa. Eu vou todo sábado, assim, então acho que essa questão da religiosidade tem bastante influência. Eu sou católica, no caso, né? Então eu vou à missa mesmo. Mas acho que é uma coisa, eu faço desde criança, então já vem dos meus pais, enfim, mas eu fico, até eu ia na igreja, mas assim, não era mais, não gostava tanto de ir em qualquer igreja, porque achava meio maçante e tudo. Comecei então a ir em igrejas mais simples, assim, né, onde são freis que rezam a missa, e me achei, assim, tenho como ritual mesmo, todo sábado à noite vou à missa, é uma coisa que me faz muito bem, reflexões mesmo, e gosto bastante também de finais de semana, assim, os meus avós moram em casa sítio, assim, aqui em Toledo mesmo, então eu vou no sítio, eu fico descalço, eu ando na terra, eu me sujo, eu planto, eu faço coisas mesmo na terra, sabe? Acho muito gostoso esse fato de contato com a natureza também. E é isso, acho que é mais ou menos isso, Isa.
Obrigada, Isa. Imagina. Oi, Isa. Só Oi, vou Nilson. escutando, só vou comentar um pouquinho do que o pessoal falou, né, do que eu acho. Que a gente viu que não tem uma receita de bolo, né? Para cada um é diferente. As pessoas, existem alguns pontos grandes, importantes, que vão funcionar para todo mundo, né? Ninguém vai funcionar bem, ninguém vai estar se cuidando, dormindo pouco, dormindo mal, né? Então, sono, alimentação, saúde, coisas grandes, serve para todo mundo. Mas aquelas coisas assim que fazem a diferença, aquele ajuste fino, para cada um é diferente. A gente viu algum colega falando mais da satisfação no trabalho, outros falando da espiritualidade, alguns falando da parte física, e cada um tem pesos diferentes, né? E vai encontrar uma receita diferente. Mas eu acho que o autocuidado está em encontrar o equilíbrio em tudo isso, no que importa para cada um, na vida social, no trabalho, o cuidado com a parte física, a parte mental, né? A parte espiritual, tudo isso vai ter um equilíbrio com pesos diferentes para cada um. Quando você está em equilíbrio, você está bem, está satisfeito, teu corpo está bem, tua mente está bem. Quando você perde esse equilíbrio, você vai sentir um sofrimento, né? E às vezes a gente tem que perceber que esse sofrimento indica que existe um desequilíbrio, a gente tem que voltar a equilibrar de acordo com o que realmente importa. Quando a gente dá muita importância para apenas um ponto, como trabalho, a gente perde o equilíbrio, né, no corpo, e isso o corpo tem que sentir de alguma maneira, vai sentir como um sofrimento, né? E isso avisa, né, a ansiedade, a tristeza, a irritabilidade. Isso não é doença por si só, né? São sentimentos importantes que mostram para a gente que a gente está fora do nosso equilíbrio. A gente precisa fazer algo para reencontrar esse equilíbrio, mas não é uma receita de bolo, né? Para cada um é diferente, por isso que cada depoimento, né, focou em algum ponto que para ele é mais importante. As pessoas não são iguais, né? E todo mundo junto a gente forma uma sociedade. Se fosse todo mundo igual, não funcionaria, né? Para que a sociedade exista, funcione, cada pessoa tem que ter um talento diferente, um pensamento diferente, um sonho diferente, para que todo mundo junto a gente consiga formar essa grande amálgama aí que é a sociedade, a humanidade. Nilson, e você faz alguma coisa para o seu autocuidado? O que você faz? Bom, como eu falei, para cada uma tem o seu ponto de equilíbrio, né? Se eu estou me sentindo bem, eu vou no automático, né? Quando que eu começo a sofrer com alguma coisa, né? Como realmente quando que qualquer pessoa, né? Quando a gente se forma, né? Principalmente em medicina, a gente já começa a se dedicar muito ao trabalho, né? Foi isso que a gente fez, foi isso que a gente estudou e aí a gente dedica full time ao trabalho, né? Muitas horas, né? Acaba deixando todo o resto de lado, né? E em algum momento a gente percebe que isso não está funcionando e começa a diminuir o trabalho, mas não parar, né? Claro, e focar em outras áreas da vida, né? Eu acho que é isso, né? O que eu faço é isso, talvez para algumas coisas que alguns colegas dão mais importância, eu posso dar menos importância e vice-versa, mas o importante se a gente está se sentindo bem, está se sentindo equilíbrio, é que a gente encontrou o nosso ponto de equilíbrio. E não vai ser igual do colega, né? A gente pode conversar, trocar ideias, mas o que serve para um não necessariamente serve para outro. Obrigada, Nilson. Gislaine? Só um minutinho, novamente com atualizações do chat. Então, eu tenho aqui, vou começar com a Tati. Ela falou, né, que precisamos ser diferentes, autocuidados em todos os departamentos da nossa vida, e através desse equilíbrio conseguimos manter a sanidade mental e física para seguir a vida. Realmente não é simples, mas deve ser uma busca diária para manter o equilíbrio nos diversos departamentos da vida. Então, focando aí no equilíbrio. Larissa deu a dica para o Alan, então, que o autocuidado é fazer mestrado. A gente sai da medicina e aprende conceitos maravilhosos dentro da bioética, que nos respaldam a encarar a dificuldade do dia a dia da nossa profissão. A Isadora concordou e eu também concordei. É isso aí, gente. O mestrado de bioética é vida.
E o Alan, então, que gerou esse comentário, né? Ele falou, então, que o autocuidado, acredito que seja ter um momento para si mesmo, seja praticando algo que goste e, no nosso caso, algo que fuja do meio médico. Desligar um pouco da medicina, embora eu ainda não consegui realizar. Ele está na busca aí para começar esse autocuidado. É com você, Isa. Mais alguém quer falar? Acho que daqui só o Alexandre. Só o Alexandre, né? Que não. E a Claudiane. Oi, Isa. Oi, Ale. Tá me ouvindo aí? Sim. Pijamão aqui, bem de boa. Assim, quando eu vi esse tema de autocuidado, a primeira coisa que eu pensei foi autocuidado profissional no sentido CCH, acidentes profissionais, esse tipo de coisa. Só quando eu fui ver o questionário que eu entendi o que você estava querendo dizer com esse autocuidado. Então, fiquei muito mais feliz com o tema nesse foco do que algo só científico. O meu autocuidado, e eu acho que é uma coisa que deveria ser pensado, é você se sentir bem. Resumindo, é isso, né? Realmente, para você se sentir bem, tem toda aquela noção. Mens sana, in corpore sano, você tem que estar fazendo uma atividade física. Eu sempre achei um absurdo quem ia fazer academia no sábado e domingo. Bom, hoje eu vou, porque é quando eu consigo, mas eu vou, entende? Eventualmente, tem algum espacinho na nossa agenda, quem é anestesista aqui está entendendo o que eu quero dizer, eu ando com a mochila dentro do carro, porque, tipo, nem que seja 30 minutos, mas eu vou lá. Porque isso gera um equilíbrio. Esse equilíbrio não é só o corpo. Eu acho que o equilíbrio é corpo, mente e espírito. Mente é você estar estudando, é você estar buscando conhecimento dos outros, mas conhecimentos que te tragam esse equilíbrio. Não só conhecimentos que te levam para mais dúvida ainda. São conhecimentos basilares da sociedade que existe desde uma Grécia antiga. Eu tenho visto muito, lido muito sobre filosofia, ciência neurocomportamental, essas coisas, para mim, Alexandre, me trazem um equilíbrio estupendo, porque eu começo a entender as pessoas com quem eu estou convivendo, com quem eu estou lidando, com os pacientes que estão aflitos, e isso me ajuda a ter paz de espírito, porque com isso eu não chego reclamando, oh, paciente, ai, que paciente tigre. Tá, mas esse paciente tigre é uma pessoa que está ali morrendo de dor, uma pessoa que está morrendo de medo. Ele olha para o anestesista como se estivesse vendo o diabo na frente. Meu Deus, é agora que eu vou. A cirurgia pode ser, mas é a anestesia que é o problema. Mas assim, então, eu começo a compreender melhor. Isso para minha mente me faz bem, igual a Alessandra colocou, fazer leituras. Eu leio muito, eu leio bastante mesmo. Desde o clássico Veja, do anestesista, até vários autores bem interessantes, ou às vezes só um romance mesmo, para você espairecer a cabeça. O espiritual, o espiritual eu coloco que é aquele ponto de vista, aí sim, como o Nilson muito inteligentemente ele falou, que é o individual. O que é o espiritual para cada um? Não é jogar isso, não é jogar aquilo. Se aquele é o lance da pessoa, final de semana ir no campo fazer um cumbaiá, beleza, para ele é o legal. Ele está em harmonia com o todo da mesma forma, só que do jeito dele. Budista, Islã, não vou nem entrar em religião porque é um papo furado, vai ser difícil um beco sem saída entrar em religião. Mas o espírito em si é você se sentir bem consigo mesmo. Porque se você se sente bem consigo mesmo, você transmite isso para as pessoas. Você chega num plantão, a casa está caindo, mas a pessoa chega legal. Você está preocupado, você está ansioso, mas você está legal, porque você está bem. E
Quando o anestesista chega no centro cirúrgico, que é uma coisa que eu aprendi de muito cedo, é mais ou menos o termômetro da coisa. Se a gente chega chutando o pau da barraca, pode ser uma cirurgia, que seja uma unha encravada, a equipe fica tensa. E pode ser uma cirurgia, que é uma coisa complexa demais, você chega legal, a equipe dá sorriso, a equipe está legal, a coisa flui. Imprevistos acontecem? Acontece, mas acontecem. E uma coisa que me ajudou muito nesses últimos anos é entender que o que a gente tem que fazer é o que está na nossa capacidade. O que está fora da nossa capacidade, bom, é assim mesmo. O clima está doido. Tem uma coisa que eu posso fazer? Bom, eu posso ajudar aqui assim então. Mas fora isso, dá para fazer alguma coisa? Não dá, então o clima está doido, vamos conviver com isso. Está entendendo? Você pode argumentar, discutir, você pode, de repente, mostrar um ponto de vista, mas se a pessoa do outro lado tem um ponto de vista dela e ela não aceita, ela também está no direito dela. E aceitar bem isso e tocar a vida. Porque enquanto você não estiver bem contigo e bem com o meio, não adianta. E o mecanismo das coisas sempre é o mesmo. Tanto que, por exemplo, desde muito tempo, explicado sobre o macro e o micro, no Pai Nosso está se falando, tanto assim na terra como no céu, já é o macro e o micro, é a gente se incorporando com Deus. E se você vai na filosofia de Spinoza, a moral e a ética são as mesmas coisas, mas a moral é com você mesmo e a ética é a convivência com os outros. Não cerne o mesmo. Então eu toco muito a minha autoajuda, tentando fazer uma coisa que eu me sinto bem, minha atividade física, minhas leituras, e o meu espiritual é eu aprendendo a comunhar com as pessoas. Esse que é o meu espiritual. Entender que ninguém é perfeito. Nem eu. Ninguém. Ninguém é perfeito. Isso me traz muito paz de espírito. Isso me ajuda nos nossos dilemas diários, tanto profissionais como pessoais. Isso que me guia muito. Mais ou menos isso. Obrigada, Alex. Acho que conectou mais alguém ali que está conectado. Ah, a Cláudia está ali, ó. Oi, eu posso falar? Você está me ouvindo agora? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ah, então tá. Ó, eu adorei, todo mundo falou, concordo plenamente. Eu acho assim que no meu caso, né, vou fazer uma coisa mais pessoal, né? Eu tenho bastante dificuldade em gerenciar tempo. Então, assim, eu quero fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, eu quero planejo um monte de coisas, quero fazer tudo, e às vezes não consigo realizar. Isso é bem ruim, né? E tanto assim no campo físico, mental, espiritual, e às vezes isso é ruim. A única coisa que eu ainda pretendo melhorar, vamos dizer assim, no meu autocuidado é isso, a minha dificuldade, né? Porque eu acho muito importante cuidar da saúde física, fazer exercício físico, só que você pensar que o dia é limitado, né? E aí você tem que aceitar a limitação, não digo só de tempo, você tem que aceitar a sua limitação física, que às vezes também você quer fazer uma coisa. Então, assim, também adoro fazer atividade física, agora tem pouco tempo que eu adoro correr, tanto físico para mental, viu? Acho que, não sei quem falou aí, que parece uma limpeza mental, eu concordo plenamente, correr para mim sempre foi muito bom, mas a gente tem que aceitar a nossa limitação física. Então, chega uma certa idade que não dá para correr tanto. Olha só como é que são, né? Como é que são as coisas, você tem que mudar, você tem que se adaptar. E aí também, de aceitar a limitação, eu digo no trabalho, para você não ficar se estressando, é exatamente aquilo. Você consegue fazer isso? Ótimo. Se não consegue, você vai, né, pedir para o paciente ajuda para outro profissional. Você tem que ter... O meu professor já me ensinava, né, na residência, falava, uma das coisas que você sempre tem que ter, bom senso e aceitar o seu limite. Para você não fazer além, para você não se frustrar, né? Você tem que fazer aquilo que você sabe, para poder ajudar o máximo possível as outras pessoas. E isso, a gente não pensa nisso para a gente, né? De falar assim, então você está meu limite, né? Vou
vou falar, ó, a partir daí eu não posso mais ficar me doando, né, aquele negócio de sacerdócio, de sacerdotismo, acho isso também bem errado, a gente entra na faculdade com essa ideia, mas depois a gente fala, não, tudo tem que ter limite. Então, acho que é muito importante isso, gerenciar seu tempo de trabalho, com a família, que é bem importante, com os amigos, né? Eu adoro falar, falei, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir falar pouco? E aí, de ter esse tempo de qualidade. Eu acho que mudar para Toledo, para mim, eu morava numa cidade muito grande, fiz faculdade lá, significou qualidade de vida. Eu consigo ter mais tempo, porque você não perde tempo no trânsito, você não perde tempo com besteira, assim, com um monte de coisinhas que a cidade grande acaba te tomando. Então, eu acho que aqui é um lugar muito bom para você criar uma família, para o seu trabalho, as pessoas são muito fáceis de lidar, são pessoas que te ajudam, isso é muito legal. A qualidade de vida, acho que faz parte de todos esses pontinhos que a gente vai somando aí. Mas gerenciar o tempo, para mim, é mais difícil de conseguir fazer tudo, né? Isso é isso. Obrigada, Clau. E a Gislaine vai atualizar de novo. Isso mesmo. Então, o iPhone não identificado é o da Jaque. E ela respondeu para a gente aqui que ela não... Ah, sim, tudo começa lá venham para bioética, né? Então, aí a Jaque fala que ela não tem tanto tempo de leitura assim, ainda não conseguiu fazer bioética, mas que ela conseguiu voltar para a academia e ter uma alimentação saudável, que já ajudou ela a emagrecer, e com isso a saúde dela já melhorou. Então, o estilo de vida aí já está ajudando nesse autocuidado. Obrigada, Gislaine. Jonas. Só para mencionar, né, nós fizemos uma pesquisa de mercado, né, porque nessa questão da faculdade, né, foi feita uma pesquisa de mercado para ver o que as empresas hoje, né, de uma forma geral, no mercado de trabalho, elas querem, né. Então, não necessariamente a pessoa mais técnica, né, o que eles buscam hoje tem um misto entre parte técnica e o que eles chamam de soft skills. O que é isso? É a habilidade de lidar com pessoas, de lidar com problemas, né? Então, não necessariamente o melhor diploma é a pessoa que vai ficar no trabalho, que vai aguentar, e é uma coisa que o que a gente viu na pesquisa é o que mais está valendo. É o que mais está valendo. Mas é claro que tem que ter um equilíbrio assim também, o que eu vejo, né? A gente tem que ter um equilíbrio entre... Porque a gente vê também que tem gente que só quer... eu só quero ficar numa vida boa, não quero trabalhar. A pessoa tem que encontrar uma dificuldade, uma hora, e saber resolver dentro da medicina, né? Então tem que ter um equilíbrio entre ser médico e ter as outras coisas, né? A gente vê muito isso, por quê? Porque a gente pega alunos que às vezes eles não querem enfrentar problemas, só que assim, problema a gente treina para saber lidar no futuro, porque no futuro eles serão médicos, eles vão ter que se virar, eles vão ter que ter uma independência. Eu falo para a Isabela, né, que é minha estagiária, você tem que aprender a ter uma independência profissional, que você chega, olha o paciente, consegue lidar com os problemas dele, né, resolver a maior parte deles, claro, pedir ajuda, né, mas a gente não pode esquecer também dessa questão de não só ter a corrida ou ter qualquer outra atividade né, que faça bem para a saúde, mas também esquecer do lado técnico, né, porque uma coisa que eu já coloquei há muito tempo atrás, né, que a gente queria fazer discussões com médicos por muito tempo sobre a gastro, né, e o que eu percebi é que ninguém mais queria discutir a parte técnica, a parte de cirurgia, de gastro, assim, não era fácil você encontrar médicos que querem uma hora se reunir para discutir um caso, para falar sobre a parte técnica, que é importante também, né? E eu comecei, então, a ensinar alunos, né? Essa para mim, foi uma grande sacada, porque eu realmente peguei alunos que queriam aprender de verdade, e aluno que está começando, muitos deles têm vontade de aprender. Você pega um trauma, eles ficam doidos, entendeu? Muita gente vai falar, porra, chegou mais um trauma aqui. Meu, tô lascado. Não, aluno fica doido. Então, assim, esse tipo de motivação a gente está perdendo também. A gente não pode esquecer disso, tá? Porque
foi através desses alunos que estavam muito empolgados que eu continuei, né, operando coisas muito complicadas e continuei aprendendo. Talvez se eu pegasse um colega para fazer isso, ele ia desgar na minha cara, falar, não vou, né, não quero problemas. Mas é um tipo de motivação que eu acho que a gente tem que pensar também, viu? Por isso que, assim, a gente tem que aprender a lidar com problemas também, tá? Não estou falando só na medicina, estou falando em questão da vida, porque senão a gente esquece de resolver eles, né? Tudo bem? Só para falar, porque até o Nilson estava falando, né? Eu acho que não é só a questão física também, é diversificação. A gente tem que diversificar, tem que fazer exercício. O Nilson gosta da presidência da Associação Médica, acho que ele caiu como uma luva, assim. Então, cada um tem a parte, assim, que realmente gosta, e essa diversificação é que faz a gente continuar, né? A gente é contratado pelas hard skills e demitido pelas soft skills, né? Mais ou menos isso. Mas uma coisa dentro da bioética que eu aprendi foi que não adianta você tratar bem o paciente se você não tem as hard skills, né? Como é que você vai você vai tratar ele super bem, mas como é que você vai dar um atendimento de qualidade se você não tem qualidade técnica? Isso foi uma coisa que uma professora que veio aqui falou isso para a gente, e falei, realmente, como é que você vai tratar bem um paciente se você não vai oferecer o melhor tratamento para ele? Pode ser não ser o melhor tratamento que tem, né? Que existe, mas é o melhor tratamento que você pode oferecer no momento. Então, nas nossas dificuldades muito do SUS aqui, não tem o relaxante muscular. Não tem a medicação para reverter. Não consegue comprar porque não tem dinheiro, porque não pagou. Mas, assim, a gente tem que ter alternativas seguras, né? Capazes da gente poder resolver naquele momento. E tem que dar o mais seguro para o nosso paciente. Então, isso... Eu aprendi na bioética isso. Então, às vezes, a gente reclama muito, né? Não vou trabalhar assim porque não tem condições, mas eu aprendi que a gente tem que oferecer o melhor atendimento que a gente pode dar dentro das hard skills, né? Mas naquilo que está disponível no momento para a gente fazer, o melhor que está disponível. Obrigada, Joana. É o que o Alexandre falou, né? O Alexandre falou que a gente tem que tentar manter ambientes, né? Sempre quando a gente tem coisas complicadas lá, eu sempre penso, né? Ou a gente mantém um clima, independente da nossa condição, e eu acho que a gente tem uma condição muito boa em Toledo. A gente reclama, mas a gente não sabe da realidade de outros lugares. Eu que morei em, acho que 5 cidades, eu vejo, assim, a gente tem muita condição de resolver pacientes do SUS aqui, e tem que parar com essa história de ficar achando desculpa, muitas vezes, para as tuas complicações, por exemplo, né? Muitas vezes as complicações, elas vêm do que você decide, do que você faz, né? E o ambiente de trabalho é uma coisa assim, eu vejo que os cirurgiões mais estressados, que jogam pinças e não sei o que lá, é insegurança. É insegurança. E isso se transmite para todo local, assim, para todo o centro cirúrgico, por exemplo, é minha área, né? Então, fazer uma percepção do que realmente você encontra como problema que é seu ou problema que é do ambiente, do paciente, né? Porque a gente tem que ter uma leitura crítica também do que falta para a gente, né? Senão o tempo inteiro a culpa é dos outros, né? Mas só falando do que o Alexandre falou, realmente tentar manter ambiente, isso e eu não estou falando de ciência cirúrgica, estou falando do ambiente em qualquer situação, né? Mas alguém queria complementar algo que o Jonas, o Nilson falou? Isa, eu só quero agradecer mais essa oportunidade de aprendizado hoje. Então, a gente aprendeu muito aí com o seu grupo focal. Muito obrigada, Isa. A Lari, que participou dos 3, são opiniões diferentes, né, Lari? Nossa, eu estou pensando exatamente isso, né? São perspectivas diferentes. Não, e a premissa do interior, você vai chegar às suas conclusões, mas a minha humilde aqui é que o médico, porque provavelmente todos nós viemos de grandes centros, né? Pelos que eu conheço aqui, todos vieram de grandes centros.
Então, a premissa de vir para o interior já é o primeiro cuidado, né? Já é uma qualidade a mais. E isso que o Jonas está trazendo, nossa, eu concordo, olha, ipsis litteris. E eu vou te falar, Jonas, que na minha área, a neonatologia, não estou falando na UTI pediátrica, porque, infelizmente, eu fiz muito pouco aqui no interior. Mas na UTI neonatal, eu só vejo o maior centro do Paraná, que é de onde eu venho também, né? Porque, só um parênteses, eu trabalhei em todas as UTIs neonatais de Curitiba e região metropolitana, todas elas, todas as maternidades. E a única que se equipara, mas daí não se equipara, porque deixa de ser melhor, porque tem todas as especialidades, seria o Hospital de Clínicas. Então, sim, nós no SUS somos capazes de fazer o nosso melhor com as condições que nós temos, né? Hoje eu trabalho com um médico que a gente brinca que a gente é alma gêmea, e a gente fala, eu brinco com ele, eu falo assim, doutor João, para que exame, né? Clínica soberana. E a gente vê os nossos pacientes, não dá para dizer que eles são prematuros, não dá, porque eles são todos muito bem evoluídos, né? Nosso follow-up, né? As nossas crianças mais velhas, eles vão super bem. Então, assim, e sim, a gente não tem cirurgia cardíaca, a gente não tem cirurgia pediátrica, a gente não tem exame, a gente não tem ecocardio, a gente não tem muita coisa. E o SUS, para o meu mundo, é nota 10 aqui em Toledo. É a melhor UTI que eu já trabalhei. E estou falando de várias UTIs, tá? Então, se equipara ao HC, como eu falei, mas o HC tem todas as especialidades, então não se equipara, é melhor. Tá? Então, eu concordo sim, Jonas, olha, você foi espetacular, viu? Em todas as suas palavras. Eu concordo mesmo. E sou mais fã ainda de você, Jonas, porque você me fez entrar na bioética e, ó, show de bola bioética. Ó, para você, ó. Jonas é o responsável pela gente estar aqui. Não, sério, quando que a gente ia se reunir aqui, todo mundo, né, ver o Alexandre lá de pijamão e tal? Nunca. Não, ó, Jonas, ó, você e a Isa, ó, nota 10 para vocês. Muito obrigada. Acho que todo mundo falou um pouquinho, né? Acho que todo mundo falou um pouquinho. E antes de eu passar a palavra para a professora Marta, eu queria saber de vocês o que vocês correlacionam. Vocês acham que o que a gente conversou aqui hoje tem a ver com a bioética? Que a gente conversou sobre o autocuidado, sobre a qualidade de vida, tudo isso se relaciona à bioética? Eu queria escutar um pouquinho de vocês, ou podem colocar no chat. Ô, Isa, eu acho que é mais ou menos aquela partezinha que eu falei rápido em relação à moral e ética, que eu gosto muito lá do Spinoza, né? Porque se dentro dessa autoajuda você consegue estar apaziguado dentro de você, e você tem noções mais firmes digamos, de um certo e errado, socioculturalmente indicado em determinada população, patati e patatá, porque moral cada lugar é um e ética cada lugar é um. Mas se você está em sintonia, digamos assim, é mais fácil você observar, porque quando você está cego por um egoísmo, quando você está cego por uma raiva, meu amigo, a moral vai por água abaixo. Você quer matar a pessoa. Então, se você não está compreendendo esses conceitos, se você não está com a moral boa e você fala assim, todo mundo faz isso, eu também vou fazer. Não é o que você faria. Mas como você está pé da vida e todo mundo faz, você vai lá e faz.
você está agredindo a você mesmo. Porque se você não está bem com você mesmo, você não está bem com a sua moral, como que você vai se autoajudar? Ao mesmo tempo, não adianta só a sua moral estar certa, porque às vezes você fala assim, para a moral que eu tenho, tudo bem eu fazer não sei o quê, não sei o quê. Mas isso se reflete à população, ao centro cirúrgico, ao paciente, porque de repente você, dentro da sua própria moral, está legal fazer aquilo, mas eticamente, com a pessoa que está do teu lado, é legal fazer aquilo? Porque essa é a grande diferença. A moral, você está bem com você mesmo, tem uma ideia, e a ética, essa ideia sendo aplicada à população, está bem em consonância com a população. E tudo isso, você tem que estar se ajudando para entender o que está acontecendo. Porque, em última análise, é mais ou menos o que o Immanuel Kant fala. Eu acho que toda a obra de Immanuel Kant pode se resumir a uma expressão que ele falou. É bem fácil você saber se o que você está fazendo é legal ou não, para não entrar de novo em termos moral e ética, não sei o quê. Só saber se é legal, porque se está legal, está legal. E o que é essa coisa? Isso que você fez é algo que pode se tornar uma lei universal e ser aplicado universalmente para toda a população do mundo? Se a resposta foi sim, você foi legal. Se a resposta foi não, vira barbárie, você não foi legal. Então, o último nível de consciência é esse. Eu vou estar legal se o fulano fizer a mesma coisa que eu, vai estar legal para ele ali e todo mundo vai concordar. Então, acho que você está bem em enfrentar as coisas do dia a dia, tirar coelhos de cartola do SUS lá no Bom Jesus, igual o Jonas falou, a Larissa falou, começa com você estar bem. Porque senão, você pode estar num Einstein. Você pode ter o melhor cautério do mundo. Acho que alguém vai saber de quem que eu estou falando. Você pode ter o melhor cautério do mundo. Não vai funcionar. Você pode ter o melhor foco no mundo. Não vai focar. Por quê? Porque a pessoa não está bem com ele mesmo. Entendeu? É assim que a gente encara. Porque uma hora tem uma bomba na tua frente. Se você não está bem com você, como que você vai ter paz de espírito para resolver aquilo? Ou pelo menos dar o seu melhor, se é uma coisa que não tem como resolver, mas pelo menos você tem a consciência que deu o seu melhor. Só estando bem com você mesmo. É isso que eu acho, que a bioética entra nessa história, você tratar bem as pessoas, quem está ali na tua frente, ser compreensivo. E se o sujeito não está no dia dele, também é problema dele. A gente faz a nossa parte. Mais ou menos isso. Obrigada, Alex. Alguém quer complementar? Manu falou aqui no chat que ela acredita que sim, que o autocuidado tem a ver com a bioética, e para conseguirmos ter um olhar amplo e ofertar um cuidado integral, holístico para o nosso paciente, precisamos primeiro nos conhecer e estarmos bem com nós mesmos. Aí entra o autocuidado. E o Jonas concordou que com certeza a falta de autocuidado reflete no tratamento dos nossos pacientes. Mais alguém quer escrever ou quer falar? Acho que a gente pode Eu vou passar a só palavra. terminar, que eu sou muito suspeita para falar da bioética, porque eu sou uma apaixonada agora pela bioética, acho que fez uma grande mudança aí do que eu pensava que eu estava seguindo, e a bioética realmente aí mudou minha vida para outro foco, outro aspecto, né? Até não só da área acadêmica, pelos interesses aí. E sim, eu vejo que o autocuidado, ele faz parte, né, de uma visão bioética, e a gente tem que aplicar isso justamente para a gente manter aí
não só o nosso trabalho, mas a nossa vida particular, aí a gente precisa ter esse referencial. Obrigada, Isa, mais uma vez. Obrigada a você, Gislaine. Acho que a bioética mudou a vida acho que de todos, acho que impactou, né? Quem está lá na nossa turma vê que se for um pouquinho assim, a gente achava que não ia mudar muito, mas eu acho que mudou muito a nossa vida, né? Eu acho que a forma de olhar para o outro e olhar para nós mesmos, eu acho que mudou muito. Não sei se vocês pensam assim, né? A Manu, a Lari, a Isadora, né? Mas eu acho que a gente passou a pensar de uma outra forma. Talvez a gente achava que a gente era humano, né? Que tinha um atendimento humanizado, e agora a gente pensa realmente de outra forma. Que às vezes nem sempre o que a gente acha que é o melhor para o paciente realmente é o que ele quer. Então, acho que mudou bastante a nossa forma de pensar, né? Mas obrigado, gente. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Marta. Ela vai apresentar um mapa mental de tudo que foi conversado aqui, mostrando as fragilidades, as potencialidades, as crenças, e vai explicar mais ou menos o que ela entendeu do que a gente conversou aqui. Isa, deixa eu compartilhar aqui. Se eu não conseguir, você compartilha para mim, tá? Que tá dando aquela travada aqui de novo. Vamos lá, torcendo, torcendo. Tá carregando. Não rolou, né? Para a gente tá carregando ainda. Aquele probleminha que tá dando aqui. Quer tentar isso? Isa, coloca lá o que eu te mandei. Acho que é melhor. Me ouve, Isa? Compartilhou? Meu tá aparecendo? Deu? Deu. Isa, consegue levar um pouquinho mais para cima a foto? Aí. Sim. Aí, assim, perfeito. Obrigada. É que eu vou mutar o meu, peraí. Ô, Gislaine, você consegue mutar o meu microfone? Peraí. É que senão é que eu mexo aqui. Peraí. Ai, Tá, agora. então arruma a foto que daí eu muto você. Peraí. Deixa eu mutar e eu. Obrigada, Isa. Vamos só esperar a professora entrar, que ela vai entrar do celular.
a professora Marta está tentando entrar. Só um minutinho. Pronto, agora vocês me ouvem? Me ouvem? Sim, Marta. Agora? Bem-vinda. Nossa, que confusão. Desculpa, gente. Fui tentar entrar pelo celular, daí ele estava atualizando o software. Enfim, né? Mas vamos lá. Momento de descanso. Então, assim, só me dá um toque se não estiver ouvindo, tá? O que eu apresento aqui para vocês é um mapa mental, né? Então, dentro desse método da dissertação da Isa, tá meio ruizinho aqui de ler, né? Mas acho que a gente consegue aqui. A gente faz um mapa do que foi né? Que a gente conversou aqui e como que eu percebi vocês, né? Isso que a gente conversou aqui, que vai ser o material da dissertação da Isa. E eu vou falar agora, e eu gostaria que, depois que eu terminasse de falar, vocês dessem um feedback, se concordam, se não concordam, se vocês se identificam com essa fala, se vocês sugeririam mudar, alterar alguma coisa, né? Então, essa é a ideia. Como foi colocado ali pela Isa, de fato, né, os grupos ficaram muito diferentes, e vocês tiveram uma peculiaridade aqui. Vocês são o terceiro grupo, né, de trabalho da gente, então a gente já passou por 2 grupos, e uma característica muito especial de vocês é que vocês tiveram muito mais princípios e valores comparado com os outros eixos, né? Então, a gente parte, né, obviamente, né, de uma fragilidade, né? Quais são os pontos de fragilidades? Até aqueles que estão em azul nem era para estar ali, né? Nem apareceu nada, né, Isa, aqui de plantão, né? Nem apareceu nada, em outros grupos se discutiram tanto, né? A questão do plantão, da mercantilização, aqui não apareceu. Então, aqui a gente apareceu algumas fragilidades, mas esses asteriscos, eles significam quantas vezes ela se repetiu. Então, aqui, muito claro, aqui para vocês, a maior fragilidade aqui foi o tempo, né? Mas, obviamente, a gente tem aqui um ambiente de trabalho, uma priorizar a profissão, a gente tem alguns sentimentos, né, como a insegurança, a frustração, a gente tem a exaustão, a agenda, a rotina, né? São todas fragilidades que vão fazendo com que esse autocuidado ele acaba tendo limitações de ser executado, né? Como bem a Isa colocou ali a questão da bioética, e eu acho que esse é o ponto principal da dissertação delas, e que vocês vieram enriquecer muito. Se fala muito, e apareceu, né, aqui a empatia também como um princípio, como um valor, se fala muito disso, né, da empatia, né, de como tratar bem o outro. E aí e a pressão ela é tão grande, né? Há uma pressão, uma cobrança, como apareceu ali até na fragilidade, uma cobrança para ser o exemplo, né? Uma cobrança para fazer tudo certo, que acaba contribuindo para ser uma fragilidade, né? Gerar uma vulnerabilidade no próprio médico. Então, aquele profissional que é formado com tanto sacrifício, né? É difícil entrar na faculdade, é difícil fazer a faculdade, é difícil conseguir um espaço. O profissional tão forte, né? O profissional que tem um poder tão grande, né? Que a sociedade tem uma credibilidade muito grande, de repente é um vulnerável também, né? Ele também está nessa posição de que ele também precisa ser olhado, ele também precisa ser cuidado, ele também precisa ser olhado com um olhar de empatia e não como aquela pessoa que já superou tudo aquilo que nós, mortais aqui, ainda não conseguimos superar, né? Que são todos aqueles desafios, né, que vocês colocaram ali como valores, né? Que são os valores, né, relacionados ali com o autocuidado. E ele foi muito rico aqui, foi o grupo mais rico aqui, que trouxe, de fato, uma relação com fazer o que se sente bem, fazer o que gosta, né? Então, aqui apareceu a estética, a cozinha, a música, o lazer, a jardinagem, que
não apareceu no outro grupo. Isso ele é muito importante, né? Porque quando a gente consegue reconhecer que a gente está fazendo algo de bom para a gente, que a gente está presenteando a gente, que a gente está se colocando em primeiro lugar, que a gente está... pode ser qualquer coisa, né? Como vocês colocaram ali, isso é individual, obviamente, isso é individual. Mas se a pessoa consegue olhar e falar, olha, eu estou fazendo isso aqui para mim é importante, eu acho que já é um passo para esse autorrespeito, né? Vamos dizer assim, né? Então, e isso ficou muito claro aqui, e talvez isso seja, não sei, a gente vai analisar depois, né, Isa? E talvez isso seja até linkado com uma frase aqui, que acho que foi a Lari que falou, que quando o médico fica no interior, ou muda para o interior, o médico, uma pessoa, enfim, ela já está se autocuidando. Quando ela abre mão de todo o progresso, vamos colocar assim, entre aspas, da cidade grande, as oportunidades da cidade grande, enfim, ele já está se colocando numa situação de abrir mão disso em prol de uma perspectiva de ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, talvez seja reflexo, de fato, né? Quando a gente pensou no grupo focal, a gente pensou ao contrário, né, Isa? Sinceramente, né? A gente pensou que a rotina de trabalho no interior, porque o hospital ele é menor, tem menos profissionais, acabaria tendo mais plantões, estaria todo mundo estressado com o ambiente de trabalho que não teria tantos recursos, vamos dizer assim, e não apareceu nada disso, né? Então, hipótese quebrada, né? Inclusive, o SUS foi elogiado aqui, né? Inclusive, foi elogiado as próprias condições de trabalho aqui. Então, isso acabou mostrando que talvez, né, de fato, essa perspectiva aumentada para si próprio tenha feito que, inclusive, essas condições de trabalho que não sejam as ideais, sejam legais, estejam sendo vistas de forma interessante ou superável, né? Como até foi colocada a questão do problema, ok, problemas vamos ter, eu acho que também faz parte do autocuidado, como vocês colocaram ali a técnica, e a técnica, o planejamento, tudo isso vai fazer com que os problemas sejam vistos de forma diferente. Então, talvez não é um problema, não seja um problema, seja um desafio, né? Eu tenho um autoconhecimento, eu tenho uma segurança da minha técnica que faz com que eu vá superar esse problema, né? E uma coisa bem legal que vocês falaram é que a partir do momento em que, eu não vou me lembrar aqui, né? Foi alguma frase que eu coloquei aqui, a partir do momento que eu me olho, que eu me cuido, que eu me reconheço, que eu me valorizo, que eu torno o ambiente melhor, eu sou mais empático à pessoa, eu sei, como vocês colocaram ali, ninguém é perfeito, eu não vou saber fazer tudo, eu não vou ter todas as respostas. Então, a partir do momento que que o profissional já parte desse olhar para si com uma forma mais carinhosa, vamos dizer assim, mais respeitosa, ele aceita a ajuda do outro para tomar uma decisão. Eu acho que o médico, durante muito tempo, ele trabalhou sozinho, né? Ele estava com o poder e essa pressão de ter que tomar uma decisão, e ter que tomar uma decisão certa, né? Correta, é a vida de uma pessoa, né? Ou de famílias, ou de, enfim, é uma pressão muito grande para tomar a melhor decisão. Hoje, com a judicialização da medicina ainda, né, que tudo é processo, então ficou cada vez mais tenso, né? Então, se esse profissional sabe dos seus limites, ele vai partilhar com outros, né, profissionais, e essa decisão ela não precisa ser tomada sozinho, né? Ela pode ser partilhada, partilha-se uma decisão complexa, e a gente vai, né, partilhar os ganhos ou talvez as consequências boas ou ruins que vão vir dessa decisão. Isso é bioética, né? Tomar decisão colaborativamente, tomar decisões juntos, e a gente vai assumir juntos, se der ruim, se der bom, né? Então, isso é muito, muito importante dentro né, desse contexto, que eu acho, que me parece, né, a gente vai analisar depois com mais profundidade, né, tudo isso aqui, mas que me parece que esse grupo me mostra, né, que eu consigo ver aqui nesse grupo, né? E vocês pontuaram, tem algumas, a gente dentro, né, desses eixos, né, a gente vê algumas crenças, né,
o que tem de crença, de senso comum, que está permeando a fala de vocês. Eu não encontrei, não consegui identificar no primeiro momento muito dessas crenças, né? Essas crenças podem ser boas ou podem ser limitantes, né? Então, a medicina como sacerdócio, né? Aquela coisa antiga, né? Ela é algo limitante, né? Aquele faço o que eu falo, não falo o que eu faço, né? Também, né? Amplamente repetido, né? Ela acaba sendo superada quando a gente fala o autocuidado, ele é condicionante do cuidar do outro, ninguém é perfeito, né? O bom senso e o limite. Então, ela vai equilibrando aqui na fala de vocês. E a gente termina com os potenciais, né? Que o de vocês também, eles foram potenciais diferentes, né, do que a gente viu até agora, né? E são potenciais que mostram justamente essa busca de desligar um pouco da medicina, de procurar outras coisas além da medicina. Eu acho que isso foi, né, que acabou ilustrando muito os princípios e valores ali, né? Essa compreensão que eu achei bem bacana, né, do anestesista, porque o anestesista sempre, e é verdade, né, numa cirurgia as pessoas têm medo de não voltar mais à anestesia, aquela coisa, né? E é o médico que vai apagar a gente, né? A gente não sabe mais nada o que vai acontecer a partir dali. Então, você tem que confiar pra caramba ali no anestesista, né? Então, e ele ser um ponto de equilíbrio e se compreender, eu achei isso muito bonito, porque a partir do momento que esse médico anestesista se compreende como ponto de equilíbrio de toda uma equipe ali, que é uma galera, né? Que está ali, que precisa trabalhar junto para fazer dar certo, né? Aquele momento. Nossa, que legal, né? Porque ele já entra ali naquele ambiente já com essa consciência, né? E se ele se coloca nesse papel de fazer esse ponto de apoio para os outros profissionais, que, né, vão estar lá numa situação talvez muito mais de controle, né, de muito mais coisas acontecendo, nossa, super bacana, né? Essa rede de apoio, né, que apareceu aqui, essa rede de apoio ela é muito, muito importante aqui para esse autocuidado, isso eu acho que é fundamental. Ter estratégias, né? A própria vida no interior, acredito que é um potencial que vocês demonstram aqui também, né? E assumir, né, as responsabilidades, acho isso interessante, acho isso importante aqui também, né? Se assumir, de fato, né, o que é, tipo, né, bora lá, né? Eu estou aqui para isso, né? Eu fui formado, eu tenho técnica, né? Eu sei que eu dou conta, né? Acho que é um pouco disso, né? Eu separei aqui algumas frases, deixa eu abrir aqui no WhatsApp aqui para eu ver que é melhor aqui. Ah, tá ruim também. Deixa eu ver, Isa, se eu consigo ler aqui. Algumas frases que eu achei interessante. Precisa parar e fazer boas escolhas, né? Acho que isso é importante, a gente ter consciência que a gente está o tempo todo escolhendo, né? Não, a gente está o tempo todo decidindo, né? E como que eu vou decidir, né? E como vocês falaram, decidir por não fazer nada, né? Ficar sem fazer nada o tempo todo não é de repente o próprio reconhecimento profissional, fazer bem o seu trabalho, sim, faz parte da autoestima, né? Sem dúvida nenhuma, né? Resgatar as coisas que dão prazer. É fundamental, primeiro ficarmos bem para depois ajudar o próximo, obviamente, né? Tanto que a gente vê um monte de médico fazendo um monte de loucura, né? Que está demonstrando ali que ele está precisando de muito, muito apoio, né? Sofrimento indica um desequilíbrio, nossa, excelente, é autoconhecimento, né? É conseguir entender quais são os indicadores, né, de que não está legal, né? Não há uma receita, né? Porque nem as pessoas não são iguais, né? Começo a entender as pessoas com que eu estou lidando, isso é empatia, né? Se eu me conheço, é lógico, né, que essa relação, essa comunicação com o outro vai ficar bem melhor, né? Fazer o que está na minha capacidade, conhecer os limites, os seus próprios limites, né? Precisamos aprender a lidar com os problemas, né, aquilo que eu tinha falado, e vir para o interior já é uma medida de autoconhecimento, né? Então, a leitura que eu faço de vocês é essa, né? Um grupo bem peculiar, bem interessante, bem bacana,
E sem dúvida nenhuma, acho que tem muito a ganhar ganha-se muito esse ambiente de trabalho onde vocês estão. Não sei se é verdade, né? Essa é a minha leitura, deixo aberto agora para vocês. Se alguém quiser fazer uma pontuação, fazer uma alteração de algum princípio, valor, potencialidade, fragilidade, pode falar que aí a professora acrescenta. Oi, Isa. Oi. Oi? Oi? Estou escutando. Tá bom. Só queria rapidamente só parabenizar vocês aí pelo curso que vocês estão fazendo, né? Eu não estou participando do mestrado, né, que vocês estão fazendo. É um tema bem relevante, bem importante, e a gente, como estamos falando, como a gente mora no interior, o percentual de pessoas aí fazendo, não sei quantas pessoas são, 10, 12, 15 pessoas fazendo, acaba sendo um A gente está em percentual 18. relevante. 18, então, acaba sendo 18. uma quantidade bem relevante de colegas aqui numa cidade pequena fazendo um curso assim focado não só em habilidades técnicas, mas também em habilidades sociais, emocionais, cuidado com o próximo e cuidado com si mesmo, né? Então, isso acaba sendo, além de um autocuidado, é um autoaperfeiçoamento, né, que vocês estão fazendo, e com certeza isso acaba extrapolando não só a vocês, né, mas a todo o local de trabalho que vocês estão inseridos, né, e acaba mudando até o modo de trabalho das pessoas viverem, né, a profissão. E nos últimos anos aí a gente tem percebido, não só pelo mestrado, mas os colegas aí se aperfeiçoando, como a medicina de Toledo tem mudado, como os colegas têm mudado e como tem sido bom para a cidade, né? Então, só queria deixar aqui meus parabéns para vocês e continuem aí firmes, né? Que eu sei que tem um trecho ainda de mestrado aí que vocês estão fazendo. É difícil se dedicar, mas vale a pena. Está valendo a pena já e vai valer mais a pena ainda, não só para vocês, mas para todo mundo aqui da cidade. Parabéns. E você sabe, Nilson, eu fico pensando, porque eles vão, abrindo o curso de medicina, vão ser professores, né? Eu fico imaginando os alunos que eles vão formar, né? Então, você imagina um curso de medicina ali em Toledo com esses médicos com mestrado em bioética, né? Então, a geração de médico que vai vir é pela multiplicação deles, né? Do conhecimento deles, né? De todas essas perspectivas. Então, eu acho que vai ampliar, né? Então, a gente vai ter mais médicos com um olhar diferente, né? Porque as profissões, elas estão mudando. E a profissão do médico também está mudando, né? Ela também está... É um outro momento, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que toda a região ali tem a ganhar, eu acho que todo o futuro ali de vocês tem a ganhar muito. Exatamente. Eu até tinha... Isso era uma visão errada minha. Eu acreditava que o médico formado num grande centro ia ter muitas vantagens, né? E ia ser um profissional melhor. Mas o que a gente tem visto já com a Federal, que está aqui, né? Que já está há alguns anos, a qualidade dos alunos ela tem sido muito boa em avaliações até internas da universidade. Eles têm apresentado uma qualidade até técnica superior aos alunos dos centros maiores, né? Pela dedicação dos profissionais, por esse contato próximo, pelo tempo que eles ganham em estar numa cidade pequena, que eles podem se dedicar mais e não precisam se preocupar com coisas que acontecem nos grandes centros, por essa até talvez pela perda de tempo que eles têm aí se deslocando de um lugar a outro e estresse sobre várias coisas na vida de uma cidade grande. Então, essa vida mais pacata acaba repercutindo numa qualidade maior na graduação, né? E hoje a gente não tem esse gap tão grande entre uma cidade menor e um grande centro, né? O conhecimento hoje está muito mais fácil. Então, eu vejo que a gente vai ganhar cada vez mais tração e vai ter mais vantagens, talvez, até em a gente estar numa cidade menor para poder se desenvolver a mesma habilidades técnicas do que em centros grandes, claro, com suas exceções, né, que existem. Mas parabéns para vocês. Vai chegar um dia que o pessoal vai sair da capital para ir para o interior consultar os médicos, né? Aquele centro ali, né, de referência, né? Antes da gente encerrar, eu queria que vocês pensassem em 5 palavras, mais ou menos,
do que ficou de sentimento dessa reunião, dessa oficina. E ou falassem aqui, ou escrevessem no chat, para a gente poder fazer uma nuvem de palavras depois com esses sentimentos também. Posso fechar, né? Pode. Quem quiser falar, também o microfone está aberto. Isa, está acompanhando o chat ou vai querer ler? Eu acho que Tô. podemos deixar só acompanhando, né? Pode ser. Ok. Estou acompanhando, estou copiando e colando aqui na minha colinha aqui. Lari, a sua frase não conta separadas palavras. Pode mandar mais palavras.
Fechamos, Isa? Todo mundo colocou alguma coisa ali, né? Porque daí já libera quem já... Se quiserem mandar mais alguma coisa, algumas palavras depois no WhatsApp, né? Eu coleto de lá também. Gente, eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado por me ajudarem nessa pesquisa de mestrado. Eu acho que foi muito importante a gente fazer essa percepção com 3 grupos, que a gente percebeu mesmo que é bem diferente o que cada um pensa, e eu acho que vai ajudar a gente. Acho que eu achei que a gente ia achar muito mais fragilidades, igual a gente achou no grupo da Cidade Grande, e não foi, realmente não foi o que a gente achou aqui, não foram tantas fragilidades, foram mais potencialidades mesmo, né? Mais crenças, e eu gostei bastante, acho que a gente vai conseguir pegar bastante coisa. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por dispor do tempo. E quando ficar pronto, a gente dá um alô, e o mestrado sempre vai estar à disposição, também para os meus colegas que começarem e não conseguiram terminar, né? Que aí fui eu, né? E para os outros também que quiserem ingressar no mestrado, está à disposição. Obrigado, gente. E a gente convida para a defesa, né? Isso, a gente manda o link depois. Só fica um pouquinho daí. Sim. Deixa eu só desligar.